Eccoci, finalmente Eis-nos aqui, questo appuntamento dell'incontro finalmente, nesse encontro do dia 31 de maio. ma facciamo così. Vi chiediamo Então, soprattutto, anzitutto, principalmente di pedimos, essere antes sintonizzati de tudo, de sul se canale certifiquem que italiano. estão sintonizados no canal da sua própria língua, Perché si parlerà in spagnolo e in italiano. inclusive os italianos, porque vamos falar em italiano e em Faccio un espanhol. ripasso con questa Então, immagine del mondo então vem dove essa c'è scritto imagem do interpretazione, mundo, onde está così escrito ognuno sceglie la interpretação. lingua. Aí assim cada Mi um pode presento, io soy encontrar a própria María língua. Ángels, soy María Então, eu Ángels, me vivo en apresento, Barcelona eu sou y italiana, en moro este em momento estoy Barcelona, conectada desde embora nesse Madrid, momento esteja desde este conectada grupo de de España que Madrid nos hemos precisamente reunido para este momento. com um grupo da Fernando, Espanha que está que conectado se desde reuniu para esse Italia, momento com y les damos la Fernando, que está bienvenida y conectado da Itália. pedidos en nombre del Centro de Nós Diálogo damos as con Convicciones boas-vindas No a todos em nome do Centro do Diálogo com Pessoas de Muchas podemos Convicções Não decir buena Religiosas. madrugada, buenos días, Podemos buenas dizer noches, boa buenas madrugada, noches, bom dia, boa porque tarde, boa sabemos que noite. para este Zoom mundial estamos conectados Sabemos desde que para diferentes este Zoom partes del mundial mundo, estamos diferentes fusos conectados horarios. de muitas partes do mundo, Antes de pasar diferentes la fusos palabra al horários. moderador y a los Antes de ponentes, passar a palavra ao les moderador canto unos e aos poemas que tengo palestrantes que nos preparados acompanharão neste evento, que son gostaríamos de apresentar brevemente o contexto no una qual nasceu o experiencia de programa de diálogo entre hoje. personas de diferentes Trata-se da experiência creencias de diálogo entre pessoas religiosas de diferentes provenientes del crenças movimiento religiosas e não religiosas, provenientes do Los movimento dos focolares es focolares. una O gran movimento dos familia, una focolares familia é uma família diversa, un numerosa pueblo e nacido del Evangelio, diversificada, como definió um la povo fundadora novo, Chiara nascido do Lubich Evangelho, como o en definiu a fundadora Chiara Lubich, 1943, que o iniciou durante la em Segunda Guerra Mundial, con el 1943 impulso em de la Trento, na renovación Itália, espiritual y durante a social. Segunda Guerra Mundial, com Hoy, o objetivo los de focolares promover están uma presentes renovação en espiritual e 182 social. países Hoje está y presente em muchas familias del 102, mundo lo siguen y 182 viven países e su conta com milhares de espiritualidad. membros Su que objetivo seguem e es vivem a contribuir a espiritualidade. construir una O sociedad objetivo é más unida, contribuir na promoviendo construção el de um mundo mais respeto, la unido, cohesión y la respeitando diversidad. e promovendo a diversidade. Para Pensamos que el chegar a esse diálogo y la objetivo, o sensibilidad a todos diálogo los em niveles, todos os sin níveis, apartados ideológicos, 360 graus, es un diálogo é que contribuye a la prioridade e um construcción de esforço constante relaciones para construir diferentes pontes de entre e personas relações fraternas de zonas entre culturales pessoas, diferentes cidades del e mundo. áreas culturais. Aunque Embora el movimiento de los focolares nació en la Iglesia Católica, el Mesmo movimiento tendo nascido evangélico na se Igreja inició Católica, o en movimento se Barcelona abriu a cristãos de a través diferentes de confissões, organizaciones a y fiéis de grupos outras religiões, a fundamentalmente pessoas sem uma católicos um referencial religioso, dirigidos que por compartilham o católicos seu y que permanecen espírito cada uno e fieles seus a su objetivos, criterio, a su identidad. permanecendo os fiéis à própria Finales consciência de e los años identidade. 70, con la No expansión final da de década los de focolares, 70, com a con la expansão do organización movimento que dos se llama focolares, a abertura às pessoas sem uma fé religiosa, como agnósticos, indiferentes e ateus, de dar lugar a un amadureceu diálogo a con una ponto fisonomía de propia, dar origem y a um aunque la diálogo com unidad uma es fisionomia también un própria, respeto por la pois a persona, unidade é su também um dignidad, profundo su respeito identidad, pela pessoa, considerada na sua necesidades y su dignidade, creencia. identidade, En cultura, este contexto, necessidades e en crenças. 1978, Neste el Centro contexto, foi fundado em Internacional para el Diálogo con 78 no Personas de Centro Diferentes Religiones Internacional para o ya Diálogo com as promovió Pessoas de numerosos Convicções encuentros Não Religiosas, internacionales que já con promoveu objeto de inúmeros construir congressos e juntos la encontros fraternidad. internacionais com o El órgano objetivo de supervisor construir ha contribuido juntos a fraternidade universal. Agora, Ferdinando nos diz algo. In particolare da molti anni Particularmente, há vários anos, temos grupos espalhados no mundo inteiro que se encontram regularmente em nível local e internacional. Alguns desses encontros tiveram a participação direta de Chiara Lubich, que muitas vezes encontrou esses amigos sem um referencial religioso do Movimentos Focolares, respondendo às perguntas deles e dialogando pela fraternidade. Por exemplo, o tema de hoje é um dos temas básicos desse diálogo. Em 2004, nos encontramos em Castel Gandolfo, nesse encontro
3 dias, e essa foi a mensagem de Chiara Lubich que nos acompanhou. Juntos descobrimos que a espiritualidade da unidade pode renovar as pessoas que tenham fé ou não, em várias situações e âmbitos diversos, econômico, político. A herança de Chiara continua ainda hoje, inspirando pessoas, realidades que desejam ser como que um fermento na sociedade. Um exemplo, outro exemplo, In Italia nella primavera del 2023. um webinar muito seguido na primavera de 2023, um momento para vivermos pela paz, e os meios de comunicação também estavam ali falando muito sobre a guerra, então nós queríamos ser contracorrente e falar de paz. Lasciati pochi mesi fa, Uma pessoa que faleceu há alguns meses atrás, Luciana, mas testemunhou com a sua vida essa vivência do diálogo. anche noi di poter essere semi di Em situações de guerra e divisões, queremos também nós sermos sinais, sementes de esperança. O tema escolhido para essa mesa redonda, Perdão e Paz, deseja ser um passo concreto nesta direção. un webinar che ci unisce in tutto il Um webinar que nos une no mundo inteiro, mas também um empenho concreto e pessoal. Muitas das pessoas conectadas recebem a ideia do mês. E justamente no mês de junho, que começa amanhã, para o mês de junho, uma combinação assim, nos propõe um desafio diário. O que eu posso fazer? Vocês podem encontrar a ideia do mês e também outros documentos sobre esse diálogo no nosso site, que vocês veem escrito ali, Dialogue for Unity. Obrigado pela presença de vocês, que enriquece muito esse momento. E passamos a palavra para Pilar, que nos acompanha e nos introduz nesse tema, nesta mesa redonda. Obrigada, Maria Angel, Ferdinand. Eu vou falar em italiano para facilitar também àqueles que fazem a tradução. Vou explicar um pouquinho quem são as pessoas com quem estabeleceremos hoje esse diálogo. Nesse momento de webinar, perdão e paz. A coragem das escolhas difíceis. Temos aqui conosco Rodrigo Mardones, professor de Ciências Políticas, chileno, professor do Instituto de Ciências Políticas da Pontifícia Universidade Católica do Chile e também um pesquisador. Trabalha muito sobre a pesquisa em violência e democracia. Tem um doutorado na própria universidade e também um doutorado de pesquisa em ciências políticas na Universidade de Newark. Ele ensinou, fez pesquisas, publicações sobre temas como políticas públicas e cidadania. Desenvolveu também uma linha de pesquisa muito produtiva em relação à fraternidade política e o seu vínculo com a questão da democracia e cidadania. Está também conosco Manolo Uribe Garcia, um especialista em história da Espanha. Ele é de uma cidade da Espanha, Andújar, Jaén, fez os seus estudos de geografia e história na Universidade de Granada. Foi professor até o ano de 2019 e é também autor de várias pesquisas sobre a Guerra Civil Espanhola. Fez parte do projeto educativo da União Europeia sobre a multiculturalidade e foi nomeado há pouco membro da Academia de Ciências e Letras de Córdoba. E temos também entre nós Cristina Ala, que está aqui para nos contar a sua experiência. Está aqui para contar a sua história, uma história de resiliência, mas digo alguma coisa sobre ela, algo profissional e pessoal. Ela nasceu em um país da cintura de Turim, no norte da Itália. E num momento da sua vida,
conheceu Chiara Lubich e os seus horizontes se ampliaram, verso il mondo unito. querendo viver por um mundo unido. Ela fez vários trabalhos, teve uma história de vida muito interessante nessa busca de encontrar também o seu caminho como profissional. Inscreveu-se na faculdade de medicina com muitas dificuldades, mas com a ajuda da sua comunidade, ela conseguiu se formar e encontrou um trabalho no setor de ortopedia numa cidadezinha perto de Turim. Especializou-se em cirurgia e trabalhou ali até se aposentar. É casada há 41 anos com Lúcio e é mãe de 2 filhos, Giovanni e Mariana. Esses são os nossos convidados de hoje. Vou explicar brevemente como faremos esse momento de diálogo. As pessoas que nos falarão somente em 10 minutos, vai ser um concentrado de algo muito motivador e nos dará a possibilidade também depois de fazermos perguntas. Se vocês tiverem perguntas, escrevam na chat, porque no momento das perguntas não será com o microfone aberto, mas com perguntas escritas. Isso por causa desse tempo que nós temos, que é apenas 1h30, então queremos estar dentro desse horário. Então, cada um dos nossos convidados tem 10 minutos para expor a sua apresentação. Se vocês não quiserem que gravemos, por favor, desliguem a câmera, quem não desejar, né? Então, as perguntas podem ser feitas em italiano, em inglês, em espanhol. Não em outra língua. Mas não numa outra língua, para facilitar as respostas. Então, se vocês tiverem perguntas em outras línguas, pedimos para vocês usarem o tradutor e fazerem as perguntas em uma dessas 3 línguas, italiano, espanhol ou inglês. Então, para nós, português, não fazer em português, né? Então, vamos começar. Quero dizer que teremos um momento depois que dos 3 palestrantes, e os nossos convidados farão perguntas entre si. Explicarei depois. E depois faremos um momento de perguntas, de diálogo com as pessoas que nos acompanham. Então, vamos começar com um olhar histórico e damos a palavra para Manolo Toribio Garcia. Boa tarde. Você tem 10 minutos. E vou alertá-lo quando faltarem 2 minutos, ok? Buenas tardes. Un cordial y doblemente caluroso saludo desde Córdoba, España. Gracias por la presentación. Então, obrigada por esse momento e também pelo convite que me fizeram. Para mim, participar é um grande prazer. Desde o início da humanidade, na remota pré-história, os seres humanos alternaram períodos de guerra, com toda a barbárie que isso implica, com outros de coexistência pacífica. A paz e o perdão, a guerra e a violência são constantes ao longo da história. As tribos de Homo sapiens Cro-Magnon entraram em conflito com aqueles de Neandertal até a quase extinção, mas também se uniram em trocas sexuais que deram origem a uma nova raça, Homens sapiens. Também, mais tarde, travaram guerras, mas também assinaram tratados e acordos, cederam territórios em disputa, fomentaram comércio, derrubaram fronteiras e até mesmo selaram aliança por meio de casamentos entre famílias reais. No entanto, voltaram a se confrontar com novas lutas que levaram à construção de muros simbólicos que separaram uns dos outros, muros de ambição, de conquista de territórios para construir impérios, a hegemonia mundial, de controle de recursos naturais, tanto fontes de energia quanto matéria-prima, e da escravização de massas humanas,
um antigo flagelo que ainda não é totalmente extinto, que considerava os seres humanos como bestas ou ferramentas falantes. A guerra se tornou total no século XX, com 2 guerras mundiais que envolveram todos os continentes e foram travadas em terra, mar, ar, com novas armas, com submarinos, tanques, aviação, gases químicos, etc., e com danos colaterais que afetaram a população mundial. O mapa da Europa já queimou muitas vezes e não houve sangue humano suficiente, por mais que tenha sido derramado, para apagar aquele incêndio. A crueldade não tinha limites, como nos ensina o genocídio dos 6 milhões de judeus dos nazistas no Holocausto. E, no entanto, ao lado dessa triste panorâmica, há também sementes de esperança, como a criação da ONU em 1945, para evitar uma terceira guerra mundial, mesmo que não tenha conseguido evitar conflitos locais, como na Coreia, no Vietnã, na Palestina, Ucrânia, Congo, Sudão, Iugoslávia. É como se o mundo fosse um pântano gigantesco e precisasse liberar as enormes pressões para liberar tensões acumuladas por meio de conflitos locais. Perdona y construye. No entanto, o homem perdoa e constrói, dando um passo à frente, mesmo que depois dê 2 para trás. Se combatem as doenças, se promove o diálogo, mesmo entre pessoas de convicções muito diferentes. Se criam órgãos supranacionais para o desenvolvimento social e econômico. E se busca o perdão, como algumas metrópoles fizeram com suas antigas colônias, por exemplo, a Bélgica e a Holanda, ou dentro do próprio país, como a população indígena maltratada na Austrália e como ela fez com ela. A corrida armamentista não para e a indústria bélica precisa de guerras para que os seus produtos sejam consumidos e outros fabricados. Os conflitos geopolíticos e as disputas comerciais se tornam cada vez mais acirrados, como vemos entre Trump e o resto do mundo, que não se submete aos seus caprichos. Os conflitos são intermináveis. Mais de 80 anos após a Guerra Civil Espanhola, ainda se discute uma política de reconciliação que supere o esquecimento e cure as feridas. Há guerras que parecem eternas, purulentas, e que parecem não ter solução. O que está acontecendo na Ucrânia, na Palestina, no Congo, não começou ontem, mas tem uma longa trajetória histórica. A Guerra Fria, que surgiu no período pós-guerra entre o capitalismo e o consumismo, Rússia e países soviéticos, o Pacto de Varsóvia, os aliados da OTAN, infelizmente não resultou uma guerra aberta que envolvia o uso de armas nucleares e seria um apocalipse. No entanto, essas eventualidades esteve muito próxima de se concretizar com a crise dos mísseis de Rússia em 63. Hoje ela deu lugar a uma nova guerra, cada vez mais quente entre grandes potências, por enquanto limitada à economia, mas também com ameaças territoriais. Os Estados Unidos quer a Groenlândia, a Rússia parte da Ucrânia, a China, Taiwan e outras ilhas do Pacífico. Uma frase se tornou famosa desde a antiga Roma: se você quer a paz, se prepara para a guerra. É algo que acontece hoje na União Europeia, quando seus líderes falam em aumentar os gastos militares e incitam a população civil a se preparar para a autodefesa. As guerras não se resumem em balas e obusteiros. A imigração na África para a Europa, América Central, os Estados Unidos, é uma outra forma de guerra. Alguns agora estão pedindo para que as marinhas europeias detenham as embarcações com os canhões. No entanto, mais uma vez surge a possibilidade de perdão, como vimos na Islândia do Norte, quando, graças ao acordo da Sexta-feira Santa, um acordo político, se tentou colocar fim ao conflito, já que a região era quase um fator de divisão. Visto que a religião entre católicos e protestantes muitas vezes foi motivo de divisão.
no País Basco, o ETA, renuncia ao terrorismo mesmo sem demonstrar arrependimento e participa do jogo político. Há uma maior consciência de solidariedade e necessidade de paz. Em 1938, o presidente da República Espanhola, Manuel Azaña, pediu a paz, misericórdia e perdão. Embora não tenha sido ouvido, faço minhas essas palavras e concluo essa primeira intervenção com a pomba de Picasso, que ele desenhou como símbolo de esperança e de paz mundial. É assim que concluo essa primeira fase e aguardo as perguntas de vocês. Obrigada pela escuta. Ha sido muy estimulante, muy provocador. Foi muito estimulante a sua palestra e, sem dúvida, as pessoas que estão escutando farão perguntas. Político como el que nos encontramos. Sem dúvida, hoje estamos vivendo um momento social político muito especial e esse olhar histórico é útil, importante termos perguntas diante do cenário atual. Será muito interessante também ouvir a sua resposta, além das perguntas, para entender como podemos contribuir para viver a paz e o perdão, a quem perdoar e como perdoar. Sem dúvida, teremos perguntas nesse sentido. Agora, Rodrigo, nos va a dar una mirada desde la ciencia que de alguma forma nos falará sobre aquela que é a abordagem das ciências políticas. Então, 10 minutos também para você. Obrigada por essa apresentação e também a Mariângela e Ferdinando pelo convite para participar desse webinar. Aquilo que eu gostaria de propor hoje é a abordagem daquele que é a relação entre fraternidade e reconciliação, falando sobre essa abordagem a partir dos direitos humanos. Se isso constrói uma ferida em relação à dignidade humana e à dignidade de todas as pessoas. A vítima sofre, ela é um corpo, uma alma, e tudo isso se amplifica por meio da ignorância, por meio das circunstâncias, das injustiças, e também por falta do reconhecimento do sofrimento das vítimas. Existe uma indiferença, uma rejeição em reconhecer esse sofrimento por parte de outros autores, aqueles que perpetram essas feridas, e às vezes também por parte da própria sociedade provém essas feridas. E são muitos os contextos onde, de alguma forma, quem perpetra a ferida é muitas vezes honrado. Se observa isso na América Latina. Isso é algo que faz com que a pessoa sofra. É uma coisa, a pessoa que faz provoca aquela ferida, também perde com isso. Existe uma concepção dominante que tem a ver com a justiça e emerge do liberalismo e implica direitos de liberdade e também respeito em relação aos direitos humanos. Evidentemente, é importante, justamente no Estado de Direito e na punição jurídica retributiva, encontrar uma solução. É importante dar entre aquele que perde, em que provoca uma ferida, aquilo que a pessoa merece. Esse paradigma de justiça é sustentado por grande parte dos atores no mundo inteiro, através dos sistemas das Nações Unidas, a imprensa, as universidades. Mas, diante desse paradigma de justiça liberal, nos últimos tempos, emerge também a ideia de uma justiça reparadora. E nessa justiça reparadora, podemos dizer que, de alguma forma, o crime, em primeiro lugar, rompe a relação entre status, sociedade, vítima e aquele que perpetra a ferida. E existem vários tipos de danos, não é apenas uma violação da lei e do direito. A resposta diante de um crime deve ser uma resposta que deve reparar as relações, de alguma forma para reparar os danos.
A reparação deve reconhecer os danos e, evidentemente, deve existir um processo de pedido de desculpas, de perdão. O objetivo é o perdão. Diante de tudo isso, o que é a reconciliação? A reconciliação consiste justamente em restabelecer relações corretas. É um conceito de justiça, algo que melhora as relações. É importante melhorar nos relacionamentos. Atenção, às vezes, reparar é um conceito mal entendido muitas vezes. Por quê? Às vezes, antes da ruptura dos relacionamentos, aqueles relacionamentos não eram bons. Por exemplo, na Guerra da Espanha houve violação dos direitos humanos e precisamos nos perguntar, mas restabelecer as relações corretas, se deve estabelecer as relações como eram antes da guerra? Não, mas precisa entender se essas relações são corretas antes da guerra. Então, é preciso desenvolver um conceito de justiça. E a ética considera essas três religiões como inclusivas. As três principais religiões colaboram para esse conceito de justiça, porque essas religiões, utilizando de alguma forma diversas abordagens, diversas fontes, por exemplo, o Evangelho para a religião católica, mas existe uma fonte secular, que é esse conceito de justiça reparadora. Diante da injustiça política em um país ou entre países, a ética da reconciliação é um conceito de justiça que procura reparar as relações corretas entre esses quatro atores. A relação correta é caracterizada pelo respeito aos direitos humanos, pela adesão à democracia, pelo Estado de Direito, respeito pelo direito internacional, reconhecimento da legitimidade desses valores e o respeito das virtudes que acompanham esses valores. Entre essas virtudes, encontra-se, por exemplo, a misericórdia, que não é a capacidade de perdoar em si, por si, mas é a capacidade de encontrar misericórdia na dor do outro, e é um empenho, ações que levam um alívio para aquela dor e o sofrimento que rompeu as relações. Essa justiça, esse paradigma da justiça reparativa ou da ética da reconciliação, não é um conceito que foge das críticas, não é um conceito adequado para a política, por exemplo, que deveria querer a harmonia social. Seria algo utópico, idealístico. A reconciliação no âmbito político poderia dizer que, diante da reconciliação, existe a dinâmica de poder e conflito que contradiz essa dinâmica. Existe um ceticismo neoliberal. Sim, se busca a verdade, existe a reciprocidade, a confiança, sem dúvida, mas algo impraticável, eu diria, o liberalismo, seria o arrependimento, o perdão e a harmonia social. Rodrigo, se puedes falar um pouquinho mais lento, um pouco piano. Rodrigo, se você pudesse falar um pouco mais lentamente. É muito rápido. Existem, sem dúvida, alguns elementos do Papa Francisco que são relevantes, que falam sobre isso. Sobretudo, o bem comum pressupõe o respeito da pessoa humana. O bem comum requer a paz social. Em segundo lugar, a verdade é inseparável da justiça e da misericórdia. Portanto, não conduz nem à impunidade, nem à vingança. E não se deve nem mesmo esquecer, diz Francisco, quando se trata de crimes que são símbolos da maldade humana. É necessária a memória para pensar em futuro, quando falamos de justiça e fraternidade. Um terceiro elemento que nos indica o Papa Francisco é que, diante da opressão, não devemos renunciar aos direitos,
diante daqueles que degradam a dignidade humana. Então, é necessário buscar modalidades oportunas para tirar do opressor o poder que ele não sabe utilizar. Na Fratelli Tutti está escrito: quem sofre pela injustiça deve defender com força os próprios direitos e deve pedir a reparação, deve exigi-la. Como Pilar disse, o tema da fraternidade é muito importante. Acredito realmente que, para fazer com que a democracia perdure, são necessárias bases morais sólidas, e uma base importante é justamente a fraternidade, uma virtude que, evidentemente, impulsiona os cidadãos a cuidar uns dos outros. Mas é uma virtude apoiada por instituições fraternas, instituições políticas, entre as quais a justiça reparativa é um conceito que deveria estar na base de todas elas. Além da justiça reparativa, é necessário também a justiça social, ou seja, o progresso da democracia, que deve ser uma base mínima para fazer com que uma sociedade fraterna perdure e todos tenham oportunidades iguais. Para o Papa Francisco, a justiça social abraça o direito humano à ecologia integral, à convivência pacífica e também à liberdade dos homens e das mulheres, libertando-os de qualquer tipo de exclusão. Concluir a minha palestra, esta é a ideia final, digamos. Obrigada, obrigada. Rodrigo, você nos abriu, assim, uma grande perspectiva para pensarmos com um olhar mais global. Antes era um olhar histórico, agora estamos falando de memória, de perdão, e podem parecer coisas opostas, então podemos nos perguntar o que você pensa sobre isso. Passamos a palavra agora para Cristina, que vai nos falar sobre a sua experiência num contexto do que significa para ela falar de perdão e de paz. Cristina, você tem 10 minutos e te direi quando faltarem 2 minutos. Uma saudação a todos vocês que estão escutando, inclusive aqueles que estão dos países mais distantes. Então, por motivos ligados à minha emotividade, eu leio aquilo que eu preparei. Na segunda metade do século passado, por mais de 2 décadas, a partir do final da década de 60, a Itália viveu um período trágico de violência política com massacres, atentados, assassinatos, ferimentos causados às pessoas por meio de vários grupos, que vocês podem ver as imagens no slide, que ensanguentaram as nossas cidades com o objetivo de desestabilizar e derrubar a ordem constitucional do Estado. A minha era uma família simples. Veja uma foto daquela época, muito simples. Meu pai, primeiro, era um operário e depois passou como supervisor numa fábrica de componentes de veículos para uma grande indústria da cidade vizinha. A minha mãe, dona de casa, complementava a renda, fazendo tricô em casa. E nós 3 filhas estudávamos. Apesar do que eu ouvia quase diariamente no rádio e nos jornais, eu nem sequer imaginava que o terrorismo poderia nos atingir. Na noite do dia 31 de janeiro de 1980, enquanto eu fazia as malas para ir a uma conferência, o telefone tocou. Era minha mãe. Ela me disse sem fôlego: houve um atentado na fábrica onde o seu pai trabalha. Devem ter batido nele, levado para um hospital em Turim. Vai ver. Mas qual hospital?
Peguei um táxi para descobrir para onde tinham levado meu pai. E, enquanto isso, avisei as minhas amigas com quem eu deveria viajar sobre o que estava acontecendo comigo. No segundo hospital, eu encontrei muito movimento, uma multidão de policiais. Um deles me parou, eu disse quem eu era e eu estava procurando por Carlos Alla, o meu pai. Ele me olhou sem saber aquilo que poderia me dizer, mas com um sinal da cabeça, ele disse para eu ir para frente. Atrás de um biombo, uma maca, um lençol branco, uma mancha vermelha. Eu entendi que o meu pai não estava mais, né, sobre essa terra. Descobri o seu rosto e o reconheci. Com um beijo, eu lhe disse: eu te amo. Enquanto isso, a confusão aumentou. Saí para o pátio, estava frio. Chovia uma chuva misturada com neve. Minhas amigas logo se juntaram a mim e juntos nos lembramos da palavra de vida daquele mês que nos comprometemos a viver, que dizia: venha o teu reino. E juntos pedimos que o papai chegasse imediatamente no reino de Deus. Com a minha mãe e minhas irmãs, que nesse meio tempo tinham chegado, decidimos voltar para casa. Estava chocada com aquilo que tinha acontecido. À noite, fui invadida pela angústia. Na minha mente, uma sucessão cada vez mais rápida para trás do tempo de flashes, momentos de vida com o meu pai, momentos serenos, mas também de conflito, porque eu era um pouco rebelde. Lembranças que agora me machucavam profundamente. A morte fechou um capítulo. Me sinto impotente, despreparada, é horrível. Nasceu dentro de mim uma oração. Jesus, você sabe o que significa morrer. Você passou por isso e pode entender. Seja como uma ponte entre mim e meu pai. Diz para ele, faz com que ele entenda que eu o amo. Nesta angústia é como se uma porta se abrisse. Me encontrei envolvida num túnel de paz e de luz. Eu tive a certeza de que meu amor pelo meu pai passava por ali e que, de volta, o amor do meu pai ainda chegava até mim. Agora tudo estava claro. Sabia que ele me entendia, que as explicações não eram mais necessárias, porque ele sabia. Não sei quanto tempo se passou. O sofrimento voltou, passei a noite sem dormir e de manhã senti necessidade de apoio, conforto, oração. Fui à igreja, tinha missa. Comecei a rezar o Pai Nosso e a ouvir as palavras: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Este assim como me questionou, me deixou sem palavras. Precisava perdoar imediatamente. Um salto dentro de mim. Sim, tenho que permanecer na lógica do Evangelho. Meu pai não está mais na terra, mas assim eu o teria de volta. E com ele também o Pai do céu. Caso contrário, eu perderia todos dois. Com a minha família, nos avisos fúnebres, que costumam ser afixados nas cidades e nos arredores, em resposta às violentas expressões de maldição que apareceram na imprensa, que não sentimos que nos exprimiam, escrevemos: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É uma frase dita por Jesus antes de morrer. E foi isso que Carlos Alla tinha nos ensinado. Em seguida, colocamos os nossos nomes. Durante a cerimônia fúnebre, com a comunidade,
rezamos por quem tinha atirado nele. Negli anni Ao longo dos anos, experimentei que o perdono foi, antes de tudo, um dom para mim, que me devolveu a paz, a liberdade. Vivi também momentos difíceis. Precisava entender como alguém pode ser morto em nome de uma ideologia só por estar no local de trabalho, no lugar errado, na hora errada. nel momento sbagliato. Senti a exigência de compartilhar, mas também a forte responsabilidade de testemunhar um dom recebido. Um dom que não é só meu, nem só para mim. E isso atrapalha, entra em choque com as fragilidades pessoais e a timidez. Padre Adolfo Basile, O padre Adolfo Basile, jesuíta e irmão de Vittorio, vice-presidente do Poder Judiciário na Itália, morto pelas Brigadas Vermelhas 12 dias depois do meu pai, após encontrar na prisão alguns membros do comando responsável pelo atentado ao meu pai, nos disse que eles, depois de lerem os anúncios fúnebres nas ruas da cidade, fizeram uma autocrítica e decidiram de depor as armas. ringrazio Agradeço por ter encontrado pessoas ao meu redor que me deram um grande apoio e nunca me deixaram sozinha. Em alguns eu vi compreensão, em outros apenas curiosidade ou indiferença, quando não, sentimentos mais negativos. Tudo isso, porém, me ajuda a entender e aceitar as experiências dos outros, a torná-las minhas, mesmo que diferentes, às vezes até contrastantes, mas ainda assim dignas de respeito. Estabeleceram-se diálogos profundos que, com o tempo, se transformaram em confiança e amizade. Devo dizer também que, mais tarde, em outras situações, perdoar foi um longo e difícil percurso. E somente quando me encontrei, me entreguei, é que voltou a paz. Obrigada. Grazie, grazie. Obrigada. Obrigada, Cristina. Penso che abbiamo lasciato a Cristina alla fine Acho perché que sapevamo deixamos Cristina para o final porque sabíamos que seria muito diferente aquilo que ela nos falaria. Mas tudo está muito ligado. Podemos ver que existe um fio entre esse olhar de como corre a vida, a história, a humanidade, a história passada e a história E presente. dopo cosa sia il perdono? Depois, o que é o perdão? O que é a justiça? O que é a paz? Se olharmos de um ponto de vista de justiça restaurativa, como nos movemos diante de quem agrediu ou provocou mal? E depois, o que significa a memória de não esquecer e de também perdoar? Cristina nos contou a sua história com essa maravilhosa síntese. Perdão. E com o perdão, ela obteve novamente a paz e a liberdade. Então, se tiverem perguntas, escrevam. As primeiras pessoas a fazerem as perguntas serão os nossos convidados. Então, convido Manolo. Temos 5 minutos agora entre perguntas e respostas. Para quem você vai fazer a pergunta? Para Rodrigo ou para Cristina? Para Cristina.
Puoi fare la domanda? Para Cristina. La Brigada Sì. Roja, los autores del atentado contra tu padre, ¿no? Então, as Brigadas Roxas foram os autores do atentado. Eu queria saber, Aunque parece ser que hicieron autocrítica y se dieron depois cuenta desses grandes acontecimentos críticos, de la barbarie que han cometido, si ha habido entre personas que más o menos estuvieron en la órbita de la Brigada Roja, em algum modo, acercamiento a ti entre aquelas pessoas, cara a cara. Porque esto es algo que en que España, tipo de proximidade houve ha dado lugar a de muchas procurar polémicas y perdão, a muchas noticias de en la procurar prensa. vínculo? ETA abandonó Tudo la isso guerra teve um grande impacto na mídia, dedicarse únicamente a la actividad política, na ¿no? imprensa. Foi Pero se echa en falta e a Brigada Vermelha voltou para a violência, para a política. No quiero decir que en Então, España, por porque aquilo que diz respeito, aquilo que sei, algunos casos puntuales, você teve um pero en general no. percurso Pero en diferente. de la órbita de la Brigada Em Roja, Espanha houveram também la Brigada Roja, por conflitos, ejemplo, mas agora, acercamiento personal. quanto às Brigadas Vermelhas, houve um pedido de perdão para você? Il gruppo che è O responsabile grupo dell'attentato a mio responsável pelo atentado do meu pai não era a Brigada Vermelha, un gruppo mas era um outro che grupo seguiva l'ideologia, que seguia a ideologia, come era in sviluppo, mas ecco, que quindi non estava se aveva ancora desenvolvendo. raggiunto Ainda não i tinham livelli anche chegado ao nível e à notoriedade das Brigadas Vermelhas. Então, sono persone são pessoas di questo incontro che noi que abbiamo seguiram esses encontros que nós tivemos com algumas dessas pessoas. venir loro Nós pudemos ter um contato com eles. O contato nos primeiros tempos e depois, efetivamente, recebemos deles o pedido de perdão. e comunque sono realtà che Em todo caso, são realidades que se sustentam profundamente e entram na alma, subisce l'offesa, principalmente quem recebe a ofesa e também aquele que ofendeu percebe que errou. E muitas vezes percebo que e vejo que não é fácil voltar atrás, porque em algum modo essas pessoas se vinculam com outras pessoas. Então, a nossa conversa, o nosso diálogo não foi para frente, abbastanza recenti, 3 anni fa, porque entre tempos muito recentes, há 3 anos atrás, um deles ainda nos escreveu perguntando se aquilo que nós tínhamos declarado era ainda verdadeiro. Ou seja, que porque isso tinha sido un vissuto che aveva uma portato dentro como uma coisa que tinha vivido, que tinha trazido marcas para toda a sua vida e que depois o mudou e que o levou para uma mudança de percurso e que tinha podido como recuperar a família e os filhos que tinha tido. Grazie Cristina, grazie Manolo. Obrigada, Cristina. Obrigada, Manolo, pela pergunta. Domande un po' più piano per aiutare i nostri Vamos ascoltatori. tentar fazer as perguntas assim um pouquinho mais devagar. Rodrigo, La tua domanda. agora A chi vuoi fare la domanda? Ci sono você pode fazer a sua pergunta. A quem você gostaria de fazer a pergunta? 5 minutos entre pergunta e resposta. Quero fazer a pergunta a Manolo. Manolo, na tua perspectiva histórica, nas origens da humanidade, de alguma forma, parece que exista um elemento constante, que é a violência, de alguma forma, a guerra. Você, de alguma forma, identificou um passo à frente, mas você também esclareceu que existiram processos de perdão, de paz nessa história, numa constante dinâmica em que existe um passo para frente e 2 passos para trás.
olharmos em direção ao futuro, poderíamos dizer, vai continuar essa mesma dinâmica em que veremos um passo à frente e dois para trás constantemente. E a guerra não desaparecerá nunca, a violência não desaparecerá nunca. Intuo que o motivo de tudo isso seja que, nesses momentos de paz, na verdade, vivemos momentos de tréguas num conflito que é permanente. Portanto, falamos de uma paz efêmera que não resolve o problema na sua raiz, uma paz que não gera justiça, que não é reparativa. Como você vê toda essa dinâmica, mas pensando no futuro, a história dos acontecimentos continuarão assim? Teremos uma possibilidade diferente? Ou qual é a estrada do futuro? Do futuro para caminharmos em direção a uma paz duradoura? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas eu peço de alguma forma a tua intuição. Possiamo dare un premio. A corto plazo no vislumbro. Então, a curto prazo, não vislumbro uma paz que dure, porque, evidentemente, existem grandes interesses econômicos, políticos, territoriais, também no que diz respeito à hegemonia e à disputa entre grandes potências. Existem muitos interesses que têm a que ver com a manutenção dos interesses. Porém, deveria sim mudar essa dinâmica de um passo para frente e dois para trás. Talvez podemos ir em direção a uma outra dinâmica de dois passos para frente e só um para trás. Evidentemente, nós já estamos guardando a uma terceira guerra mundial. E é difícil que não tenha um desfecho. Vemos que tem uma dinâmica de disfunção que é como essa que tem com a Rússia com relação ao Ocidente. Então, nada nos tira de poder ser otimista, mas olhemos para o aspecto positivo. Evitamos, por ora, uma terceira guerra mundial. Muitas vezes, Eu creio que não. A ONU tem um papel muito importante. Porque muitas vezes não consegue resolver. temos que reconhecer que é importante que... Mas vemos que a questão Israel e Palestina ainda não tem uma solução. Existem muitos organismos que estão procurando colaborar, mas é muito difícil chegar a outras questões em várias regiões. Eu, por enquanto, não vejo essa paz que vai muito a longo. Adesso i traduttori capiscono quando si dice che gli spagnoli... Agora os tradutores entendem que quando dizemos que os espanhóis falam muito rápido, o que significa? São ideias complexas, não sei se os tradutores tiveram tempo, tivemos 1 minuto. Posso sintetizar? Não, acho que entenderam bem. Acho que a ideia principal foi passada, acho que você conseguiu. Quero ser otimista, eu dizia, evidentemente, essa terceira guerra é fundamental e, por enquanto, nós... Eu sou a primeira a falar muito rápido, então. Agora que ouvimos essas 3 palestras, as perguntas, 3 palestras, as perguntas, agora é o momento de Cristina. Para quem você vai fazer a pergunta? Então, eu faço a pergunta para o Rodrigo. Allora, Rodrigo, Rodrigo, é isso. Se nós olhamos o mapa do mundo, que é cheia de conflitos e atrocidades que estão relegadas ao passado, mas como empresa entram nas nossas casas pela mídia e nos interrogam, mas nós não sabemos o que fazer. Eu mesmo me pergunto o que eu posso fazer. Te pergunto, você acha que é possível uma reconciliação? Pelo momento que nós estamos vendo certas coisas que não se pode nem dizer
Qual estrada hoje se poderia percorrer? Por onde começar? Sim. Me parece que Tenho a impressão de que Manolo já nos deu algumas pistas. Ele identificou a necessidade de reforçar, sobretudo, essa questão ali nas Nações Unidas. São duas coisas, dois pilares fundamentais, duas questões que devem caminhar juntas. De um ponto de vista, reforçar as instituições, como eu disse, precisamos gerar instituições, reforçar o nosso direito à democracia, instituições como a ONU e mecanismos também locais, instituições locais e em nível nacional. É necessário, nesse contexto, fazer isso. parte de Nós, como movimento, podemos fazer isso. E nós também, como parte da sociedade civil, ter uma visão, evidentemente religiosa, uma visão religiosa é útil também para entender a existência, mas precisamos caminhar em direção a uma cultura, reforçar uma cultura de paz. E essa cultura de paz deve ser uma cultura de paz que entre nas instituições. Então, deve existir um reforçamento recíproco entre cultura de paz e instituições. São os dois pilares. Como sociedade civil, nós temos uma função, a de gerar, através da instrução, e atividades de voluntariado e associações, podemos gerar uma cultura de paz. Mas essa cultura de paz deve ser reforçada pela política com instruções que sustentem essa cultura de paz em nível nacional e local. Sem dúvida, existem outros mecanismos, outros organismos que podem reforçar essa cultura de paz. Eu diria isso. Grazie, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Cristina, por esta. Temos muitas perguntas, estamos recebendo perguntas. Vamos fazer uma síntese muito rápida para entendermos esse olhar que vocês deram até agora, para podermos abrir o microfone para as perguntas. Manolo nos falou do início da história, esses momentos bélicos, paz e guerra que se alternam, mas ele disse também que a vida, a história, caminhou 2 passos, 1 passo à frente e 2 para trás. Ele nos falou da importância de reforçar as Nações Unidas, sobretudo porque é fundamental para bloquear essa ideia de uma terceira guerra mundial. E ele nos falou também de como a pessoa humana perdoa e constrói. Nos falou também sobre a indústria bélica, que precisa das guerras para ganhar dinheiro, né? E ele se perguntou se na Espanha foi feita uma justa política de reconciliação. Nos diz que todas as guerras têm uma história muito longa e que essa ameaça de guerra de altri temi, come per esempio l'immigrazione, che forse também acontece dentro de outros contextos, por exemplo, a imigração é um mundo de guerra, e diz também que as religiões, às vezes, ativaram a exclusão. Então, a pergunta de Rodrigo, se a paz era somente uma paz, se a paz era uma pausa entre as guerras, nesse sentido, ele insistiu que as Nações Unidas têm um papel importante e que se vai mais para frente do que para trás, e que existe uma enorme necessidade de paz. Rodrigo nos falou dos direitos humanos, das feridas, das vítimas e das injustiças. Estamos falando de dor, de sofrimento e também dessa indiferença em não reconhecer e não querer ver. E também a dificuldade quando o agressor é uma pessoa respeitável, honrada. E depois ligaram tudo isso ao Papa Francisco. Quem sofre, quem causou a injustiça deve reparar. O mal também faz mal à vítima.
falou sobre uma concepção de justiça que se insere em um modelo liberal, a justiça liberal, que é diferente da justiça restaurativa. Ele nos falou dessa justiça restaurativa que deve caminhar junto com o Estado de Direito e nos falou também de qual é o modelo que funciona até agora, mas que esse vínculo entre vítima e de quem sofreu o atentado, o crime. Então, no final, o importante é reparar esses relacionamentos. Significam 3 coisas: reconhecer o dano, pedir perdão e, eventualmente, não parece algo seguro, ser perdoado. E nos falou de uma ética da reconciliação, de justiça e de reforçar a democracia, o Estado de Direito, o respeito ao direito internacional. E no final nos disse uma cultura de paz que se constrói na sociedade civil, nas instituições políticas nacionais e locais. E Cristina nos contou a sua experiência de resiliência, essa sua história pessoal, dessa sua espiritualidade que lhe deu a possibilidade de entender que a morte fecha um capítulo da vida, gera impotência, e esse percurso que ela trilhou, também emocional, ajudou a decidir permanecer na lógica do Evangelho, que é o modo de vida. Então, perdoar, ela explicou como é perdão, dar o perdão, né? Isso lhe deu muita liberdade. Ela nos contou também que esse modo de agirem como família fez com que os criminais entendessem que estavam agindo errado. Foi um percurso difícil, mas o importante na sua experiência, ela diz que nunca se sentiu sozinha. Estar numa comunidade lhe deu forças para comunhar. Me pediram para fazer uma síntese, não queria, mas eu espero, Rodrigo, Manolo, Cristina. Não sei se falta alguma coisa na síntese que eu não consegui assim expor alguma ideia. Vocês estão de acordo com o que eu disse? Estoy de acuerdo, sí. Ok, grazie. Allora, Então, andiamo alla seconda parte. vamos à segunda parte, Parte è il dialogo vostro. o diálogo com vocês. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Temos Abbiamo adesso un momento per il dialogo. um momento para o diálogo. Se siete d'accordo, anche per il Se estiverem de acordo, também devido ao tempo, eu vou ler as perguntas que recebemos e vocês podem escrever e podem responder integralmente. Daremos a palavra a todos os 3, cada um pode responder segundo o seu aspecto. Pode ser? Estão de acordo? Pasquale Lubrano diz: os livros de história não colocam em evidência aquilo que Manolo disse. Prevalece neles uma apresentação fria dos fatos bélicos, como se fosse algo normal. Por isso, os jovens assimilam a realidade da guerra como um caminho, como algo que acontece normalmente na vida dos povos. Como tirar do pensamento do homem contemporâneo que se pode usar a guerra para motivos políticos? Como promover o pensamento de Chiara Lubich de amar a própria pátria como a pátria alheia? Temos também outras perguntas, um agradecimento também para a Cristina. Silvia diz: obrigada, Cristina, por essa síntese entre memória, perdão e reconciliação. A tua experiência é o dom que você recebeu e que agora se tornou nosso. É uma síntese de tudo aquilo que Rodrigo partilhou. C'è una domanda. Depois, uma pergunta para Rodrigo. C'è un meeting sul dialogo adesso in Spagna. Está sendo feito um meeting sobre o diálogo na Espanha e pergunta: Rodrigo, você poderia dar algum exemplo de justiça reparativa? Un'intervenzione delle istituzioni.
onde puderam intervir as instituições. Agradecimentos a Cristina. Uma pergunta de Silvia. Sou filha de espanhóis republicanos que migraram para a Argentina. E vivi na minha nação uma experiência de violência, terrorismo, ditadura. Gostei do título de um slide sobre a Guerra Civil Espanhola, Memória como caminho de reconciliação. Manolo, você poderia explicitar algo mais sobre este conceito, quando às vezes parece que é mais simples esquecer e não recordar? Domanda per Rodrigo. Uma pergunta para Rodrigo. Você disse que as pessoas que se sentem vítimas de qualquer tipo de abuso de poder pessoal ou institucional, essas pessoas devem mostrar que esse abuso existe. Até que desapareça. Às vezes, se não conseguirmos chegar à violência, parece que não nos escutam. Que caminhos existem? Que experiências existem para não terminarmos em conflitos violentos para reivindicar uma determinada situação? Não agir só com a violência diante dos fatos. Stefânia, a verdade contada por uma parte. O conflito nunca é absoluto. O conflito que se conhece é somente aquele do vencedor, que, embora seja generoso com os vencidos, conta apenas o seu lado, a sua versão. Como fazer nessa situação? Uma compensação do dano sofrido. Como fazer nessas situações? Talvez essa compensação dos danos poderia ser o fruto de um confronto aberto após o conflito entre vencedores e vencidos. Mas, hoje, não me parece que isso nunca se verificou. Domanda per Manolo. Pergunta para Manolo. Você acha que na Espanha existe uma guerra, essas soluções judiciais sobre o conflito catalão? Allora, domande facilissime. Perguntas muito fáceis, não é? Então, vocês querem seguir a mesma ordem que fizemos a apresentação, ou seja, começar Manolo, Rodrigo e depois Cristina. Também tenho uma pergunta para você depois, sobre a tua experiência. Manolo. Então, questões que nós tocamos antes. Antes de mais nada, sobre a formação fundamental. Então, nos currículos escolares, são aqueles que vêm de toda a história, que às vezes se discute, que decidem a guerra. E isso eu vivi como aluno e professor. Eu sempre tive a necessidade de procurar o presente. Eu sempre precisei dizer aquilo que está sucedendo hoje, ver hoje na história. Nós falamos da guerra no Iraque, na Palestina, e, de algum modo, como professor, procuro ter aquela perspectiva histórica no presente, mas também a chegada de imigrantes pode ser lida em perspectiva histórica. O colonialismo espanhol no Saara, em Guiné, são todas fatos, eventos que podem ser lidos na perspectiva da história. É importante falar com os jovens, com os alunos, e é muito importante isso na instrução. E sobre a guerra civil, é necessário dizer que a guerra civil é que, na verdade, a guerra civil na Espanha não terminou.
foi levada para frente um questionário, uma indagem sobre isso. Manolo, ¿puedes hablar un poquito más lento Sobre para tudo aquilo sobre as casas que foram. Então, falar mais lentamente, Manolo, por favor. Então, foi feita uma reparação muito desumana para todas as vítimas que houveram. Mas, na realidade, não foi feito nada, porque as vítimas, na realidade, não diz a legitimidade da guerra. Mas, evidentemente, morreram pessoas dos dois lados. Morreram pessoas que foram honradas, muitos que foram honrados até que chegou a democracia. Não foi feito, quem sabe o quê. Todavia, muitas pessoas foram deixadas de lado numa fossa comum. Então, são necessárias leis que procurem ver aquilo que aconteceu, que façam idagem histórica. Hoje, na Espanha, tem uma grande disposição para isso, para entender que houve realmente uma guerra civil e entender o que realmente aconteceu. Porque ya digo que las leyes de memoria comenzaron con el gobierno de Zapatero en el año 2006. Esta indagem chegou tarde e a memória histórica começou em 2006, mas ainda não existe um consenso político, Y la tercera pregunta ya tan porque concreta. precisaria se buscar a concórdia para ver com todos. A terceira pergunta é muito concreta sobre o processo na Catalônia. Existem passos que vão para frente. Olho de modo positivo a amnistia e todo esse processo para obter o perdão. Por outro lado, temos o comercialismo espanhol muito forte e vemos que as decisões deveriam ser feitas de modo imparcial, inclusive com aquilo que poderia ser a legislação, que não mais tem um nacionalismo forte por trás de tudo. E ainda explicar a amnistia através de esforços, mas nós temos que recordar que houve dois erros históricos do outro lado, a unilateralidade com a proclamação em 1934 do Estado catalano, e se que deva a independência da República Espanhola, que na realidade não existia, e depois a Guerra Civil. E em 2017, uma declaração unilateral. Então, vemos um grande erro feito pelo Estado espanhol e também um processo muito lento, porque é importante entender a realidade e quanto é importante a fronteira do Estado. A Espanha é uma realidade multinacional, plurinacional, e na realidade a Espanha não teve sempre essa conformação. Tinha a coroa de Aragão, a zona de Castilha e Catalônia. Na verdade, a Espanha teve uma evolução na própria configuração interna. E é importante que se interprete a justiça de um modo rigoroso para poder espelhar aquilo que contém a história e que aconteceu na história. Evidente, deve existir como uma amnistia a aplicação do perdão. Aprendere uma ideia que é muito complexa. É uma ideia bem complexa, essa que você expôs. Para as pessoas que não vivem na Espanha, isso é interessante. Para o grupo de diálogo da Espanha, isso é mais interessante. Para aqueles que vivem na Espanha. O diálogo nunca é fácil, sobretudo quando diz respeito a temas ligados à emoção. É interessante isso que você nos explicou como contexto, porque é importante também para o diálogo. Diálogo no modo geral, das pessoas que fazem parte desse laboratório. Rodrigo, o que você poderia nos responder sobre essa pergunta? Obrigado. No que diz respeito à pergunta,
Yo diría que sobre instituição. hay Diria, pelo menos na América Latina, existem 4 conceitos que configuram esse novo paradigma de justiça reparativa. E são conceitos que devem entrar, que entrarão em todos os sistemas jurídicos, por meio de liberações no espaço público, por meio de diálogo. São paradigmáticos. E devem ser unidos, e esses conceitos são verdade, justiça, reparação, garantia da não repetição, garantir que esses atos não se repitam. Eu disse, também como uma provocação, que perdoar é importante. Por quê? no le corresponde al Estado Talvez o perdão não é algo que diz respeito ao Estado, não é de competência do Estado pedir que as vítimas, que as pessoas perdoem, não é uma competência do Estado. O perdão faz parte da virtude da pessoa, da virtude cidadã de cada pessoa. Não cabe ao Estado pedir perdão. O Estado pode promover condições para que exista o perdão, mas não cabe ao Estado pedir que haja perdão. Ao Estado diz respeito à busca da verdade, justiça, a reparação e a garantia de que aquele ato não se repita. Como exemplos concretos, diria simplesmente que o caso do Chile é evidente, algo que eu conheço depois de uma longa ditadura, uma ditadura militar de 17 anos. Existem atos concretos, como política de Estado, que são, por exemplo, Nacional de Verdad y Reconciliación, a criação de uma comissão para a reconciliação. Depois também existe uma relação que personas muertas por la dictadura. foi feito todo um relatório que falou sobre as pessoas mortas, foram mais ou menos 3.000 devido à ditadura. E é um relatório que foi publicado pelo presidente da República, pelo primeiro presidente democrático, depois da ditadura, Patrício Elver, e ele pediu desculpas em nome do Estado a todas as vítimas. Esse é um ato de reparativo. Temos também outros atos de reparação. Por exemplo, os memoriais, a inclusão desses temas no currículo escolar. Depois, os museus que retratam, fazem memória de toda essa ditadura. Depois, a Comissão para a Verdade e a Reconciliação. Depois dessa comissão, estabeleceu-se também uma outra comissão que tem a função de reparar economicamente aquilo que é possível reparar, porque uma morte não pode ser reparada, mas ressarcir as pessoas, né? Em 2000, depois foi estabelecida uma outra comissão, 2011, me parece, em relação às prisões políticas e torturas, porque a violação dos direitos humanos não se refere só aos mortos, mas a todas as pessoas que sofreram por torturas e que sobreviveram a essas torturas, às prisões. Então, o Estado também se propôs a reparar esse sofrimento. Há cerca de 2 anos, o presidente do Chile estabeleceu um plano nacional de busca, como ele definiu, e hoje existem ainda pessoas que estão desaparecidas, que não foram encontradas, ainda hoje não foram encontrados. Mas o Estado tem o dever, a obrigação de continuar essas pesquisas, essas investigações, para explicar às famílias o que aconteceu com as pessoas queridas da família. No que diz respeito uma outra modalidade, sem dúvida, essas comissões que buscam a verdade não são aceitas de modo unânime por parte de toda a sociedade.
Existe muito conflito, controvérsia, polêmica, não são aceitas facilmente. Tem um setor da sociedade que não aceita essas comissões. Então, diante disso, o que fazemos? Continuamos esse trabalho de aprofundamento e se mantém o debate vivo. Se entregam novas provas também, e isso pode ser feito num sistema democrático. Essa pergunta também diz respeito à violência e não violência, como enfrentar injustiças com a violência ou com a não violência, como enfrentá-las. Um estudioso, Frank Clausewitz, pode ser que alguns conheçam, ele disse: a guerra é simplesmente a política por meio de outros meios. Mas uma outra teórica política, Arendt, num livro que fala sobre a violência, ela disse que a violência não é política, na verdade, a violência está fora da política. Eu, de alguma forma, compartilho o que ela diz. A violência não é política, não podemos renunciar, embora seja difícil, ao fato de que existam conflitos, controvérsias. Não devemos deixar de parar esse diálogo, não devemos terminar o diálogo. Obrigada, Rodrigo. Passamos a palavra a Cristina agora. Não sei se você quer comentar as outras perguntas. Ho sentito Rodrigo e ho parlato. Eu vi o Rodrigo e falei logo em espanhol. Desculpem. Desculpem os tradutores. Cristina, o que te provoca tudo isso que você ouviu e o que você gostaria de dizer? Então, pode me repetir a pergunta? Ti dicevano grazie, no? E ti dicevano grazie per questa sintesi tra memoria. Obrigada por essa síntese entre memória, perdão e reconciliação. A tua experiência é um dom que você recebeu, que agora é nosso. É uma síntese daquilo que Rodrigo também compartilhou. Se você gostaria de dizer alguma coisa sobre isso, Ti trovo la domanda. depois posso encontrar a pergunta. Ma io credo che Vai la bem. memoria è una cosa importante, Obrigada. perché uno Eu anche creio come que a memória é uma coisa importante, è stato tolto, porque perché le persone continuano a vivere a pessoa restitui algo a quem lhe tirou alguma coisa. As pessoas costumam viver com a recordação daquilo que construíram, mas que talvez não conseguiram terminar. Existem personalidades até muito importantes cujo percurso foi interrompido e que o ensinamento deles podem ser úteis ainda hoje para todos nós. Memória nesse sentido, como uma intervenção pode levar ao fim um curso feito, interrompido de modo violento. E a memória não se pode esquecer, porque é importante verificar aquilo que eram coisas justas, ou que talvez não eram tão justas assim. Mas aquilo que tinha me tocado é a verdade tem dois vencedores, mas isso precisa ter uma clareza para com as pessoas e construir nas pessoas a consciência de que, mesmo onde foi um pouco obscurecida, existem coisas justas, a priori de tudo, mas também coisas que não são tão justas, mas que pegaram um caminho um pouco diferente. Para além de tudo, creio que é necessário um esforço coletivo para vir ao encontro. E para vir ao encontro precisa como desarmar as nossas palavras, o nosso pensamento, ter uma alma livre. E essa não é uma coisa que acontece espontaneamente, mas vem também por um treinamento. E é um esforço que talvez você não consegue sozinho, mas junto se pode. E eu vi que os outros, sobre o esforço ou as reservas dos outros, o sustento,
liberi da aggressività. que não eram livres da agressividade, foram moduladas pelo suporte dos outros e se tornaram mais pacíficos. E para mim, aquilo que foi para mim foi também um momento de graça. E por isso eu devo dizer que a graça existe, às vezes, e outras vezes em que eu não vivi essa experiência, foi um caminho longo, uma conquista, e eu me machuquei dentro porque senti que a paz não conseguia fechar esse sentimento. Talvez me respeitava, mas Strade di avvicinamento. existem ainda hoje estradas para aproximação. Obrigada, Cristina, Rodrigo, Manolo, por essas palavras. Se me permitem, eu pego as tuas palavras para fazer uma breve conclusão. Você disse coisas que eu gostaria de reforçar. Rodrigo antes falou que, às vezes, a pessoa que provoca é uma pessoa respeitável. Isso é muito difícil perdoar, que às vezes a vítima, a pessoa que praticou o delito, não foi incriminado. É uma conquista o perdão, não é um dever. Podemos pedir o perdão, nem sempre ele acontece. Quando Cristina fala de uma graça, porque ela falou sobre a lógica do evangélico, alguém poderia se perguntar como uma pessoa que não vive essa lógica, não tem essa lógica do evangelho, como ela pode perdoar? Mas ela explicou o seguinte fato, que se uma pessoa treinou a vida toda, tem uma alma livre, que consegue desarmar as palavras e os pensamentos, e essa conquista pode ser feita juntos. Isso é muito interessante, muito bonito também. É uma síntese que pode gerar, logicamente, muito diálogo, cada um com seu próprio tema. Agradeço muito a vocês, Cristina, Rodrigo, Manolo e as pessoas que também traduziram, tiveram que correr um pouquinho, e passo a palavra aos nossos amigos Mariângela e Ferdinand para concluírem essa parte. Grazie, no. Obrigada. Queria somente agradecer a todos aqueles que estiveram colegados e principalmente essas pessoas que deram o seu tempo para fazermos essa bela mesa redonda e esse momento de um diálogo profundo. Nós propomos a vocês de continuarmos, mesmo sem pequenos grupos, de continuar em pequenos ou grandes grupos. Su internet. E depois podemos também nos encontrar sobre internet, porque é um tema estimulante que podemos aprofundar. Allora, vi ricordiamo Então, dove ci potete trovare. mandamos os nossos endereços onde podem nos encontrar, centro do diálogo@focolare.org, e também temos um site, diálogo4unity.focolare.org. Anche la possibilità di E também agradecemos se algum de vocês puder dar alguma contribuição econômica para essas despesas técnicas que nós tivemos. E vocês, naquele convite que receberam, tem aquela palavrinha donate. E queremos dizer também que em outubro, novembro, faremos uma segunda mesa redonda. Ainda não temos a data definida, mas é fazer com Jesus Moran, que é o co-presidente do Movimento dos Focolares, e outras pessoas que informaremos. Obrigada por esse momento. A un'altra volta. Pensavo se lo Zoom rimane ancora collegato. Então, se o Zoom pode ficar ainda um momento conectado, se os grupos que estão conectados com mais pessoas poderiam escrever alguma coisa na chat, de onde estão
se encontrando, se pudesse escrever na chat, onde vocês estão se encontrando, se pudessem escrever, hein? Onde se encontram os vários grupos. Obrigado a todos.